Olá, que bom que você veio hoje. Essa é a nossa videoaula 12 e nessa videoaula falaremos sobre regra de 3. Para começar a falar sobre regra de 3, começamos com grandezas diretamente proporcionais. Toda característica que pode ser expressa por uma medida é chamada de grandeza, como a velocidade de um carro ou o preço de um produto. Vamos ver um exemplo. Beto foi ao mercado e viu que o preço da batata branca custava R$ 3,00 o quilograma. Vamos completar a tabela abaixo com o valor pago em função da quantidade comprada. Então eu tenho uma tabela com quantidades e vou analisar o preço, dependendo da quantidade que eu levar. Se eu levar 1 quilo para casa, eu vou pagar R$ 3,00 conforme o enunciado diz. 2 quilos, então vão ser R$ 6,00. 3 quilos vão ser R$ 9,00. 4 quilos, R$ 12,00. E 5 quilos, R$ 15,00. Ou seja, a cada quilo a mais que eu levo, eu pago R$ 3,00 a mais. Percebemos que o preço a pagar é proporcional à quantidade elevada. Se dobramos a quantidade elevada, dobramos o preço. Se triplicamos a quantidade elevada, triplicamos o preço a pagar. E assim por diante. Dizemos nesse caso que as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais. Porque se uma dobra, a outra dobra também. Regra de 3 direta. 3 caminhões transportam 200 metros cúbicos de areia. Para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, quantos caminhões iguais a esse seriam necessários? Esse problema pode ser resolvido mentalmente, tá? Tu pode criar uma estratégia e dizer a resposta sem fazer conta no papel. Mas olha só, eu vou te mostrar uma técnica chamada regra de 3, que é muito útil, muito utilizada, e ela se chama regra de 3 porque na hora de montar, eu sempre vou ter 3 números e uma incógnita. Então eu montei assim, ó. 200 metros cúbicos, eu preciso de 3 caminhões. 1.600 metros cúbicos, eu não sei quantos caminhões eu preciso. Coloquei X. Grandezas diretamente proporcionais transportada, necessariamente eu preciso aumentar a quantidade de caminhões. Quando as grandezas forem diretamente proporcionais, então eu resolvo a regra de 3 multiplicando cruzado, como eu estou indicando ali. Eu vou fazer 200 multiplicado por x e 1.600 multiplicado por 3. E assim eu resolvo. 200 vezes x é 200x, 1.600 vezes 3 é 4.800. Agora, olha o 200 que está multiplicando o x. A operação inversa de multiplicar é dividir. Então, o x é igual a 4.800 dividido por 200. Se eu realizar aquele cálculo ali, eu vou encontrar 24. Ou seja, para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, eu vou precisar de 24 caminhões. Certo? Mais um exemplo. Numa empresa, as máquinas de tecelagem produzem 180 peças em 3 horas. Tá? Então, 180 peças são produzidas em 3 horas. Quanto tempo é necessário para que essas máquinas produzam 1.260 peças? Ora, eu vou montar a regra de 3, que consiste em associar os dados do problema, num formato semelhante a esse que eu estou mostrando. 180 peças são produzidas em 3 horas, 1.260 peças, eu não sei a quantidade de horas que vai ser necessário. Então, eu associei a X, porque é um valor desconhecido. Também são grandezas diretamente proporcionais. Por que são diretamente proporcionais? Porque se eu aumentar a quantidade de peças que eu quero produzir, necessariamente vou aumentar o tempo necessário para produzir essas peças. E quando a regra de 3 for diretamente proporcional, quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta, então eu resolvo a regra de 3 multiplicando cruzado, como eu mostro aí no esquema. Então vou fazer 180 vezes x, 1.260 vezes 3. 180 vezes x é 180x, 1.260 vezes 3 é 3.780, e agora o 180 está multiplicando o x. Ele vai ficar dividindo 3.780, operação inversa. O x, então, para eu determinar, basta fazer 3.780 dividido por 180. Isso vai dar 21. Ou seja, para produzir 1.260 peças, serão necessárias 21 horas, que é o que o problema perguntou. Resposta, 21 horas. Ok? Agora vamos analisar quando é que as grandezas são inversamente proporcionais. Uma cidade é distante da outra 120 km.
Vamos completar a tabela abaixo que relaciona o tempo de duração de uma viagem entre essas cidades, que depende da velocidade média desenvolvida. Tu sabe que se eu for mais rápido, eu vou demorar menos tempo nesse deslocamento. Se eu reduzir a velocidade, eu vou demorar mais tempo. Então aí está caracterizando grandezas inversamente proporcionais, porque uma está aumentando e a outra está diminuindo. Mas eu vou mostrar melhor isso numa tabela. Vamos imaginar que a velocidade média seja de 10 km por hora. São 120 km que eu tenho que percorrer. Se eu andar a 10 km por hora, então 120 dividido por 10 vai dar 12 horas de viagem. Então, se eu andasse a uma velocidade de 10 km por hora, por exemplo, de bicicleta, bem devagarinho, eu levaria 12 horas para percorrer essa distância. Tá, e se eu andar a 20 km por hora? Ora, o tempo vai diminuir. Se eu fizer 120 dividido por 20, vai dar 6. Eu só levaria 6 horas para percorrer essa distância, no caso de uma velocidade média de 20 km por hora. E se eu andar a 30 km por hora? 120 dividido por 30 dá 4. 4 horas é a km por hora em média. 120 dividido por 60 vai dar 2 horas de viagem. Então, você está percebendo aqui, nesse caso, que a velocidade aumentando diminui o tempo de duração da viagem. Dizemos, nesse caso, que as grandezas envolvidas são inversamente proporcionais, pois quando a velocidade dobra, por exemplo, o tempo fica reduzido à metade. Se eu triplico a velocidade, o tempo fica dividido por 3. Olha o que eu quero dizer. Se a velocidade passou de 10 para 30, o tempo de duração da viagem passou de 12 para 4. Então, tu percebeu que a velocidade ficou multiplicada por 3, enquanto que o tempo ficou dividido por 3. Se a velocidade dobrar, o tempo fica dividido por 2. Então, são operações inversas, grandezas que variam inversamente. Por isso, grandezas inversamente proporcionais. 2 exemplos. A comida que restou para 3 rapazes no acampamento seria suficiente para alimentá-los por 12 dias. Um desses rapazes resolveu voltar para casa. Com um rapaz a menos, qual será a duração dos alimentos? Então vou montar o meu esquema. Está escrito de maneira bem clara no texto que 3 rapazes teriam comida suficiente para 12 dias. Se um foi para casa, então sobram 2 rapazes no acampamento. Quantos dias duraria a comida? Então pensa. Se eu diminuir o número de rapazes, eu diminuo a quantidade de pessoas que vai comer, vai aumentar o tempo que o alimento vai durar. Então são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Porque eu diminuo o número de rapazes, enquanto que o tempo aumenta o tempo de duração da comida. Se uma aumenta, a outra diminui, são grandezas inversas. Como é que eu resolvo? Eu não multiplico cruzado, eu multiplico na mesma linha. Então, eu vou fazer 2 vezes x e fazer 3 vezes 12. Lembra que nas grandezas diretamente proporcionais eu multiplicava cruzado. Nas grandezas inversamente proporcionais eu multiplico na mesma linha. 2 vezes x, 2x. 3 vezes 12, 36. E agora aquele 2 ali que está multiplicando, passa dividindo, vai ficar x igual a 36 dividido por 2, 18. Então, a resposta desse problema, com um rapaz a menos, qual será a duração dos alimentos? 18 dias. E como eu vou saber quando é que é grandezas inversamente, quando é que é grandezas diretamente proporcionais? Eu tenho que analisar o problema. Olha só, 2 torneiras totalmente abertas enchem um tanque de água em 50 minutos. Se forem abertas mais 3 torneiras, quantos minutos serão necessários para encher o mesmo tanque? Então, vou montar o esquema. 2 torneiras, está escrito claramente que são 50 minutos que leva para encher o tanque. Se eu abrir mais 3 torneiras, então 2 já existem. Se eu abrir mais 3, serão 5 torneiras abertas. Quanto tempo? É nítido, né, que com mais torneiras abertas, diminuirá a quantidade necessária de tempo para encher o tanque. Então, são grandezas inversamente proporcionais, porque se eu aumentar o número de torneiras, diminui o tempo que leva para encher o tanque. Como é que eu resolvo regra de 3 inversamente proporcional? Eu multiplico na mesma linha. Eu vou fazer 5 vezes x igual a 2 vezes 50. E daí eu faço o produto. 5 vezes x é 5x, 2 vezes 50 é 100.
Agora, aquele 5 que está multiplicando x, eu passo dividindo. Operação inversa. X é igual a 100 dividido por 5, x igual a 20. Então, o tempo necessário para encher esse mesmo tanque, quando eu tiver 5 torneiras ligadas, é de 20 minutos. Certo? Esse é o conteúdo de regra de 3 que é muito útil e nós utilizamos sem nos darmos conta no dia a dia. Ok? Obrigado pela companhia, bons estudos, nos vemos por aí. Até mais!